Em 8 semanas, num período entre 15 de maio e 9 de julho de 1944, cerca de 437 mil judeus da Hungria, muitos deles de áreas rurais, foram deportados para Auschwitz e Birkenau. Eles vieram de guetos e de campos de concentrações. Eles vieram transportados através de vagões de gado. Muitos morreram nas câmaras de gás em Birkenau, imediatamente após a chegada deles ao acampamento. Aproximadamente um mês após os últimos chegarem da Hungria, começava o transporte de judeus vindo do gueto de Lodz, na Polônia, a chegar em Auschwitz-Birkenau. Uma limpeza ocorria no gueto, e no período de 3 semanas, entre 7 e 30 de agosto de 1944, cerca de 74 mil judeus de Lodz foram enviados ao acampamento. O campo que havia sido estabelecido foi a periferia de Ostchely e foi constantemente aperfeiçoado durante a guerra. Primeiro funcionou como um campo de serviços forçados, e em 1942 também se tornou um campo de extermínio. E no final, os 3 maiores campos tornaram-se um complexo de extermínio. Os principais campos foram Auschwitz I, Birkenau e Brno-Monowik. Em Auschwitz foram agregados dezenas de subcampos também. Birkenau foi o campo mais complexo, tanto em pessoas como em área. Ele foi tanto em crematórios como câmaras de gás. Foi o maior campo de concentração em que uma massa de judeus foram assassinados através de câmaras de gás. Cerca de 1.100.000 judeus foram enviados a Auschwitz, incluindo cerca de 200 mil crianças e idosos. Eles foram assassinados nas câmaras de gás imediatamente quando chegavam no campo ou imediatamente após isso. Auschwitz se tornou o ponto central de todos os judeus da Europa. O maior grupo de judeus enviados a Auschwitz vieram da Hungria. Eles foram deportados entre a primavera e o verão de 1944, e foi nesse período que o processo de extermínio atingiu seu ponto mais alto. E sob o comando de Hitler, o campo foi especialmente preparado para a chegada e o assassinato dos húngaros. Como parte da preparação, trilhos de trens foram colocados para a isolação das estações para que fossem diretamente levados aos campos de extermínios de Birkenau. Em 25 de maio de 1944, iniciava-se o extermínio de judeus húngaros. Após a segunda metade de maio, numerosos húngaros chegavam. 8 cargas chegavam à noite e 5 cargas durante o dia. Os trens possuíam em média de 48 a 50 vagões, e cada vagão em média de 100 pessoas. O relatório afirma também que a SS é quem se envolvia diretamente no assassinato dos judeus e se revezavam a cada 48 horas. Quando eles chegavam na rampa de Birkenau, os judeus eram rapidamente e brutalmente forçados pelos guardas da SS. Eles eram orientados a deixar os seus pertences e formarem 2 colunas. Uma coluna era formada por homens e a outra por mulheres e crianças. Nesse estágio, os judeus eram levados a um processo chamado seleção e depois levados aos médicos da SS. Durante a seleção, muitas pessoas eram forçadas a separar seus entes queridos e nem entendiam o real significado daquilo. Algumas eram enviadas para uma direção, enquanto que outras no sentido contrário. Muitos dos judeus eram enviados diretamente para as câmaras de gás, enquanto outras eram assassinadas. A maioria, homens e mulheres, eram escolhidos para serviços forçados. Suas cabeças e corpos eram raspados e depois eles eram desinfetados e recebiam uniformes de presidiários. Depois disso, eles eram amontoados em barracas. Jonas foi deportado para Auschwitz quando o gueto de Lodz foi eliminado. Ele nos disse como era a chegada ao campo e como era o processo de seleção. De repente, o trem para e as portas são rapidamente abertas. Parece que você entra numa espécie de outro mundo. Sei lá, parece um outro planeta. Eu acho que estava num planeta diferente, totalmente diferente do planeta Terra. Falávamos sobre os uniformes, os homens da SS e soldados com cães. Todos os soldados gritavam: movam, movam, depressa, depressa, movam-se, movam-se. Mamãe caminhava com a minha irmã para um lado do campo, enquanto que eu e papai caminhávamos junto do outro lado. E assim correndo, íamos para uma espécie de portão. De lá eu me lembro que tomávamos lugar para uma espécie de sala, uma cabine. Ficávamos nus. Então em algum lugar eles raspávamos nossos cabelos. E então novamente nos levávamos para um outro lugar.
Então levávamos para um chuveiro com água, onde todos eram então molhados. Depois levados para um outro lugar. Depois nos davam roupas. Os prisioneiros que tinham perdido seus parentes durante a seleção estavam confinados no campo, sem saber quando ou se eles seriam libertados. O período de confinamento foi caracterizado de incertezas ou se de fato as arbitrariedades referentes como eles iriam viver. Apesar das dificuldades, havia alguns focos de resistências entre os grupos de prisioneiros. A maior parte dessa resistência tomou uma forma de colaboração mútua. Além dos casos de resistência físicas, havia tentativas de fuga e sabotagem. A mais importante de todas foi a revolta do Comando Especial de Prisioneiros em outubro de 1944. Com a aproximação soviética, os alemães começaram a evacuação dos prisioneiros. A maioria dos prisioneiros foram evacuados para concentrações e trabalhos forçados. Mesmo em território alemão, continuavam trabalhando como escravos. A maioria dos prisioneiros marcharam até a morte, de fome, de frio e exaustão. Em 27 de janeiro de 1945, soldados da Rússia entraram em Auschwitz e libertaram todos os prisioneiros. E até essa data, somente 7.000 prisioneiros foram que sobraram do complexo de Auschwitz, aos quais estavam fracos, doentes e completamente exaustos.